Pessoal, questão de raciocínio lógico da Funesp que caiu agora no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele diz o seguinte: ó, considere verdadeira a afirmação: se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. E falsa, Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Ele diz: nessas condições, necessariamente é verdade que. Uma questão que muita gente se enrola, mas para facilitar, eu já coloquei as duas expressões. Ele só fala que Marcelo é advogado e Raquel, que Marcelo é professor e Raquel é advogada. Eu chamei uma de P e uma de Q para facilitar, para vocês entenderem que existem duas afirmações. Então é o seguinte, a primeira é uma condicional. A condicional, vou fazer a tabela verdade aqui para facilitar vocês olharem. Repare, a tabela verdade na condicional ela só tem um caso que é falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que o pessoal até chama vera fiche falsa. Nesse caso, você só decora essa situação e o resto é verdadeiro. Certo, professor, mas por que o senhor fez isso? Porque é o seguinte: se ele diz que é verdadeira a primeira afirmação, se Marcelo é professor universitário, então Raquel é advogada. Então é o seguinte: essas situações aqui, ó, de acordo com a primeira frase, elas fazem sentido. Ou seja, se eu só olhasse a primeira frase condicional, essas situações poderiam ocorrer. Verdadeira para Marcelo, professor universitário. Verdadeiro para Raquel, advogada. Falso para os dois. Aqui é. Tem um erro aqui. Aqui é falso e verdadeiro. Um errinho aqui, mas a gente consegue. Então é o seguinte, só pode existir essas três situações para essa primeira frase. Agora, na segunda, ele diz é falsa a afirmação. Marcelo é professor universitário e Raquel é advogada. Aqui é uma conjunção. Fazendo a mesma tabela verdade para a conjunção, a conjunção é o seguinte: se uma for falsa, tem uma frase aqui e tem outra aqui. As duas, a afirmação será falsa. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso e verdadeiro. Bom, aqui vai ser falso. Por quê? Porque se eu tiver uma falsa, é falso. Aqui é verdadeiro. Aqui, ó, vai ser falso. E aqui vai ser falso. Como ele diz que é falsa a afirmação, eu só vou olhar os falsos. Então, quais são os meus candidatos? Esse e esse de baixo. E esse aqui de cima. Só que essa situação aqui de cima vai satisfazer a condição dessa conjunção, mas não satisfaz a condicional. Então, elimino. Quais são as possibilidades da primeira ser verdadeira? Esses três cenários. E da segunda frase ser verdadeira, da conjunção, esses dois cenários. O que é que tem em comum nessas afirmações e nessa? A primeira tem que ser falsa. A primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente, a primeira tem que ser falsa. Ou seja, Marcelo não é professor universitário.
Para isso ser verdade, Marcelo não pode ser professor universitário. Então, a gente vai marcar a letra A, porque a gente entendeu que a primeira, P, tem que ser falsa. Só isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, coloca os comentários e se puder dar um like para ajudar o canal, a gente agradece.